Olá, professora. Eu sou a Karen Andrade Souza Lira e vou fazer meu vídeo relatório referente aos amplificadores de instrumentação que foram realizados na aula prática 3. Os tópicos da abordagem serão a introdução, aplicações, características, CIs, etapas de montagem e resultados. Como podemos ver na figura 1, a gente tem a topologia do amplificador de instrumentação, A gente pode ver que são dois on-pops configurados com buffers na entrada, cuja saída é levada para um amplificador em modo diferencial, com ganho configurável. Os buffers na entrada conseguem isolar melhor o sinal de ruído do exterior, e na saída do on-pop, assim como aumentar o CMRR, por forçar a impedância de entrada para um valor mais alto. O CMRR, por sua vez, é a taxa de rejeição de modo comum, que é a razão entre o ganho de modo referencial e o ganho de modo comum. Então, conforme escrito também no slide, é um circuito que ele fornece uma saída baseada na diferença entre as duas entradas, vezes fator de escala, e uma alta impedância de entrada e uma alta rejeição de sinal do modo comum. Em aplicações, os amplificadores de instrumentação surgem como grandes aliados, conseguindo agregar características como elevado CMR, elevada impedância nas entradas, baixo offset, baixa corrente. Em resumo, podemos dizer que ele agrega a maior quantidade possível das características mais desejadas pelos projetistas. O elevado CMR agregado ao ganho elevado, ele é extremamente importante em aplicações que necessitam lidar com esses sinais de baixíssima amplitude e que estejam sobrepostos a um nível DC comum, ou quando provenientes de ambientes ruidosos. Então, dentre as principais aplicações, a gente pode citar um dispositivo de aquisição de dados, de instrumentação médica, controle de medição, áudio, vídeo. Nesse caso, a gente tem o famoso ECG, que ele consegue, com o amplificador, lidar com sinais de baixíssima amplitude. Como dito por alto anteriormente, as características são razão de rejeição de sinais de modo comum, CMRR, ganho em malha aberta, grandeza da impedância de entrada, offset baixo, drift baixo, comando em altíssima, precisão e estabilidade na aquisição de sinais nos circuitos em que estão inseridos. Em CIs, nós temos como exemplos os dois on-pops que podem ser utilizados aí na elaboração do circuito, diferenciando os dois em seu interior, onde o TL081 tem apenas um on-pop, enquanto o TL02 tem dois, fazendo com que o mesmo seja mais prático e o circuito seja mais otimizado. Por outro lado, o TL081 ele é mais em conta em valor, mais fácil de ser comprado e além de ser mais didático, com melhor visualização nos vídeos relatórios. Já o CI AD620, nós temos, diferença dos anteriores, os dois pinos de ganho na pinagem 1 e na pinagem 8, além de, teoricamente, eliminar o ruído, coisa que a gente vai verificar na prática que não é exatamente assim. Agora, em etapas do projeto e montagem, foi solicitado que a gente realizasse com os amplificadores operacionais TL081 ou TL082 a montagem dos dois circuitos somadores não inversores de duas entradas de ganho 2, com resistências de entrada escolhidas por nós, medidas experimentalmente e iguais e até 2 casas decimais. O valor da resistência deveria ser entre 10K e 1M. Como é observado, a foto da etapa 1, meu circuito foi projetado como solicitado. Na etapa 2, pede para a gente registrar na tabela os valores dos resistores medidos no multímetro. Eu fiz o meu projeto em casa, porque eu não consegui nos dias que foram solicitados, mas quando eu fui no laboratório fazer meu teste, os valores dos resistores não eram iguais nas casas decimais. Então, tive que pegar emprestado no laboratório e obtive, de fato, o resultado desejado, onde no bloco 1 eu tive resistores de 9,94 km e no bloco 2, 9,91 km. Na etapa 3 do projeto, é solicitado que a gente configure o gerador da seguinte forma: o canal 1, 2 Hz e 2,5 mV pico a pico, e no canal 2, 60 Hz e 250 mV pico a pico, onde na foto da etapa 3 mostra que eu realizei o que estava pedindo, o que foi desejado.
Na etapa 4, pede para a gente inserir as saídas de sinal do gerador de função nos blocos somadores montados no passo 1, da seguinte forma. No primeiro somador, a saída do canal 1 com sinal 2 Hz e canal 2 com ruído de 60 Hz. No segundo somador, a saída do canal 2, o ruído de 60 Hz, e o GND, a alimentação. O esquema dos blocos, ao final do passo, deverá ser equivalente à figura mostrada. O que foi feito na etapa 4, onde as setinhas mostram onde estão as saídas dos geradores, né? Tanto no primeiro somador quanto no segundo somador. Na etapa 5, pede para a gente conectar o bloco de somadores ao amplificador de instrumentação comercial, conforme a figura da etapa 5. A somação de sinal e ruído, primeiro somador na entrada positiva do amplificador de instrumentação comercial, e a somação de ruído e terra do segundo somador na entrada negativa do amplificador de instrumentação comercial, como é mostrado na foto da etapa 5, obtendo o que foi solicitado. Na etapa 6, pede para a gente calcular a resistência de ganho necessária e em seguida inseri-la nas entradas de ajuste do ganho do AD620, que é nas pinagens 1 e 8. Então, ele pede para a gente obter um ganho igual a 100, substituindo na fórmula, fazendo o cálculo básico, a gente chega no final que o resistor de ganho ele tem que ser 500 ohms. No laboratório, a gente encontra essa dificuldade de não ter o valor exatamente que a gente quer, então a gente faz adaptações. No caso, eu fiz adaptações conectando em série os valores do resistor 1 de 32,6 ohms, mais o R2, que foi de 469,7 ohms, obtendo um valor real de aproximadamente 497,3 ohms, que foi o resultado que eu mais aproximei. Na etapa 7, com o circuito já montado e corretamente alimentado, a gente vai colocar num canal osciloscópio, fazer a leitura dele e da saída dos blocos do somador de sinal e ruído, e simultaneamente em outro canal fazer a leitura do sinal de saída do amplificador de instrumentação comercial. Com os dois sinais apresentados simultaneamente no osciloscópio, verificar como o CMRR atuou na redução do ruído de modo comum, atenuando significativamente na onda de 60 Hz, como foi realizado no vídeo da etapa 7, que mostra o nosso circuito montado, o gerador, o osciloscópio, gerando os sinais conforme desejado, segundo os valores solicitados. Já na etapa 8, é solicitado que a gente realize análise do sinal de saída, utilizando uma função própria para tal, do osciloscópio, ou então registrar as amplitudes do sinal de interesse e do sinal de ruído da saída, onde estarão combinados, e utilize marcadores e cursores para tal, para ter medidas quantitativas para a redução do ruído, que antes era maior que o sinal de interesse, que foi feito conforme o vídeo da etapa 8 mostrado, onde pede o que está solicitado. Na etapa 9, pede para a gente registrar nas suas conclusões. Como foi mostrado anteriormente, tem como a gente realizar dessas duas formas, amplificador de instrumentação, mas com a dele gera menos ruído, como mostrado no vídeo, Então, ele é de suma importância para os projetos que a gente for realizar futuramente no laboratório de instrumentação. Obrigada pela atenção e até logo.